Olá, amigos, sou Sidney Domingues, mais um programa Destaque na TV. Muito obrigado pela tua sintonia, sempre às sextas e terças-feiras aqui na TV Max Rio e através da internet, para quem não é assinante da NET, né? www.tvmaxrio.net. Você assiste ao vivo em todo o Brasil, pode recomendar o nosso amigo. Conversar com o deputado Gil Lopes. Deputado, essa frente parlamentar de logística, o que vem a ser o senhor que vai participar dessa frente ou já está participando? Olha, a Frente Parlamentar de Logística é uma das mais importantes do Congresso Nacional, muito bem presidida pelo senador Wellington Fagundes. E essa frente, que junta centenas de parlamentares, é aquela que luta exatamente para que o nosso país tenha melhor infraestrutura, melhor logística, né? E o que me coube vice-presidir é a Frente Parlamentar de Logística na área portuária. E eu acho que é muito importante porque o Rio de Janeiro tem não só o Porto do Rio, que é extremamente importante para a economia da cidade e do estado, mas a gente tem o Porto Sudeste, né, que é um porto importantíssimo também ali na região de Itaguaí. Tem o porto da própria CSN, ali onde a gente tem a exportação de minério, enfim. Tem aqui o Porto do Açu, que é uma obra extraordinária, uma coisa gigantesca, talvez é um porto de classe global e internacional em função do seu calado de 20 metros de profundidade, 23 metros de profundidade. É um porto onde a gente tem hoje, né, funcionando já uma termoelétrica enorme que acabou de inaugurar. Eu estive lá, comentei com você no último programa recentemente. É verdade, é. Com o ministro Bento e com o governador Cláudio Castro. E agora lança a pedra fundamental da segunda termoelétrica, o que vai dar ao Rio de Janeiro uma contribuição enorme em todo o panorama energético brasileiro. E lá eu tive a oportunidade de criar a zona de processamento e exportação do Açu, onde o porto pode importar mercadorias, beneficiar no porto, contratar mão de obra, tecnologia, softwares e fazer exportação de serviço a partir do porto. Quer dizer, ele não internaliza essa mercadoria, nem internaliza esse serviço. E aí consegue fazer isso sem impostos e com isso consegue muita competitividade na exportação. Então isso trouxe muito benefício para a área lá do Açu, que é a cidade, na realidade, de São João da Barra, onde é a central do porto, né? Mas para toda a região do Noroeste Fluminense, que é uma região muito pobre, é uma região muito sofrida do Rio, que tem um IDH, um Índice de Desenvolvimento Econômico, muito parecido com o do Nordeste brasileiro, das regiões mais pobres, né, Cid? Então, nós estamos na frente. É tão caótico assim? É muito pobre, muito pobre. E nós estamos atuando, então, nessa frente de logística que você me perguntou, eu dei uma volta grande, mas exatamente porque eu tenho atuado já nesse setor de energia, no setor portuário há bastante tempo. E acho que os portos são absolutamente estratégicos, não só para o Brasil, mas sobretudo para o estado do Rio de Janeiro. Porque nós temos uma infraestrutura muito boa, nós temos já portos extraordinários e a gente precisa continuar trabalhando para a modernização desses. Porque hoje quase todo o mundo, né, está com seu comércio internacionalizado. Aliás, os grandes países, como a China, por exemplo, se desenvolveram muito em função do comércio exterior, obviamente. E para isso acontecer, você precisa de ter sistemas portuários eficientes, né? E hoje no Brasil a gente eficientizou muito o sistema de portos. O Brasil melhorou muito a sua gestão portuária, mas precisa continuar a fazê-lo, né? Se você for hoje... Está a nível internacional? Nós certamente temos hoje portos de níveis internacionais, sim. O Porto do Açu, sobretudo, é um megaporto, né? É um porto onde você entra aqueles extra size, que são os navios de tamanho super grande, vamos dizer assim, extra grandes, né? E esses navios hoje, até alguns menores, conseguem entrar no Porto do Rio de Janeiro exatamente por causa da modernização e por causa da dragagem do canal de acesso ao porto no Rio, né? E essa logística toda de dragagem, de fazer com que os terminais sejam mais eficientes, né? Hoje, Sidney, você que é nosso telespectador nesse momento, quando você chega num porto grande da Ásia hoje, ou enfim, um porto grande da China, ou desses países, lá mesmo quando você chega em Singapura, o porto de Singapura, o grande porto, ele é operado praticamente por computador. Os caminhões andam sozinhos. As dragas e os portainers, que são aqueles equipamentos enormes que pegam os containers em cima do navio e levam para uma área de transposição atrás,
eles são operados por computadores. Você não vê ninguém operando aquilo, porque são sistemas sincronizados de operação. Então o caminhão anda sozinho, o trator anda sozinho, o portainer anda sozinho, e aí você vai dizer assim, mas aí eliminou a mão de obra, tem menos gente empregada. Tem menos gente empregada nas funções diretas, mas como a atividade é muito maior, tem mais gente empregada e mais gente trabalhando. Tem menos no braçal, né? Tem menos gente no braçal, tem menos gente naquilo que não é efetivamente fundamental, mas você tem muito mais atividade econômica, você tem muito mais produtividade do porto, e com isso você consegue fazer com que as mercadorias sejam mais baratas, que a exportação e o processo de exportação seja mais eficiente, e por isso você gera mais resultado econômico. E no Brasil, a gente ainda não tem nenhum porto dessa categoria, mas a gente já tem portos com portainers de última geração, que são aqueles equipamentos que eu já falei aqui, que pegam os containers, enfim, e que são equipamentos novos. Isso é estratégico, porque o tempo que você descarrega um navio, que você carrega o navio, faz com que essa decisão seja estratégica para os armadores e para o custo hoje da operação, porque se o navio leva muito tempo para ser desembarcado e muito tempo para ser embarcado, tudo isso vai no custo da mercadoria. Com certeza. Tudo isso vai no custo do tem produto. tantos navios ancorados aí esperando, né, sair e tal. Eu tocou nesse assunto do mecânico. Outro dia eu vi uma reportagem, né, que é a condução do navio até para encostar, saiu uma lancha, né, e a pessoa subiu uma escada para ir no navio para conduzir. Exatamente. Né? Isso é ultrapassado, né? Isso é a praticagem, né? A praticagem, o prático, né? A praticagem, eu inclusive tive muitas e muitas discussões sobre a praticagem no Brasil. Nós temos conseguido avançar, mas a gente precisa continuar avançando. A praticagem, ela é necessária, ela existe no mundo inteiro. Tem. Em todos os grandes portos do mundo você tem práticos que são aqueles que conhecem efetivamente o canal, que conhecem efetivamente os processos, né? E você precisa de embarcações de apoio. É o guia, né? É o guia, né? Exatamente. Não, e rebocadores também. Rebocadores também. Às vezes a maré está incidindo mais, incidindo menos, com mais vento, menos vento. E os rebocadores, ele faz o trabalho de atenuar esses ventos e de corrigir esse vento, ou de corrigir a distorção de máquina, né? Então, ele atua exatamente preventivamente, no sentido de que o navio tenha segurança de atracar e que o navio tenha toda a capacidade de fazer a manobra, né? Isso existe no mundo inteiro e nós tínhamos processos muito antiquados aqui de toda a praticagem, mas hoje esses processos já evoluíram bastante, os sistemas também de controle dos navios melhoraram muito e hoje você já não tem mais aqueles processos antigos de abordagem do navio, né, pela corda ali pendurado, que muitas vezes até se perderam e práticos se machucaram, né? Hoje nas novas embarcações esse acesso é completamente diferente. Você abre uma portinha no navio numa área de alcance e praticamente a embarcação te alça lá dentro e você faz o trajeto por dentro da embarcação. Enfim, como tudo, né, você tem um processo de melhora contínua, de aperfeiçoamento contínuo e também a questão dos portos, da praticagem, de toda essa automação portuária que vem acontecendo em grande velocidade. E é isso que a gente trata na Frente Parlamentar, onde eu estou muito honrosamente vice-presidindo lá com o senador Wellington Fagundes. Essa semana, inclusive, teremos lá um almoço importante para discutir essas questões de como continuar avançando com o sistema portuário brasileiro. Deputado, o que é a área de servidão? Alcine, esse é um outro projeto importante que a gente está fazendo, que os processos de licenciamento no Brasil são processos muito difíceis, né? Como toda a burocracia brasileira, a burocracia do licenciamento é uma burocracia quase que insana, uma burocracia dificílima, né? Porque não é só a burocracia da licença especificamente do órgão licenciador, é todo o processo que envolve, por exemplo, uma desapropriação, né? Às vezes, enfim, um processo de licenciamento leva 10, 15 anos, porque você tem que desapropriar a área onde você vai licenciar. Depois você tem que estudar os impactos que aquela área vai sofrer com o licenciamento daquilo que você está querendo fazer e estudando esses impactos, então, ter as contrapartidas de meio ambiente, né? As contrapartidas de sustentabilidade que você vai ter que ter. E aí o que nós imaginamos para tentar dar uma solução ao Brasil importante na área de logística, importante na área
do avanço da infraestrutura? É exatamente usar as áreas de servidão, que são as áreas que estão próximas aos grandes projetos já licenciados. Então, quando você licencia uma torre de transmissão ou nas torres de transmissão já licenciadas, você tem áreas embaixo e ao lado que são áreas vazias e que foram desapropriadas para a chamada área de servidão, ou seja, é uma área de proteção daquela licença, é uma área de proteção daquele projeto. Então, lá no Açu, por exemplo, a gente tem um projeto extraordinário, que é o Mineroduto do Açu, que vem lá do meio de Minas Gerais, nas montanhas minerais de Minas, e traz o minério por mais de 500 quilômetros, vindo lá do Triângulo Mineiro, e vai depositar esse minério no Açu. Vem por trem? Não, ele vem por tubo. Por tubo. São tubos, né? São tubos que vêm com uma água, né? E aí o minério vem rolando e chega lá no Porto do Açu. Vem por mais de 500 quilômetros por tubo. E aí todo esse processo foi licenciado durante quase 13 anos para ser implantado. O que nós estamos propondo é que a gente pegue as áreas que estão licenciadas e que estão ao lado desse projeto para proteger exatamente esse projeto, e ali a gente possa colocar, sem necessidade de novos processos de licenciamento, de novos processos de desapropriação, obras de infraestrutura que possam caber naquele processo ali. Então, por exemplo, gasodutos poderiam ser perfeitamente acondicionados ao lado daquele mineroduto, de forma que a gente levasse o gás que hoje é jogado fora no Açu. São milhões de metros cúbicos de gás que são colocados no ar ou que são reinjetados nos poços, né? Porque a gente não tem o que fazer com aquele gás. Que e podem a gente comprando gás, né? E a gente comprando gás, e o gás a R$100 no botijão, a gente jogando fora milhões de metros cúbicos de gás. A gente poderia, então, levar esse gás por tubulação ao lado do mineroduto até o Triângulo Mineiro, por exemplo. E todas as grandes obras de infraestrutura, sejam trens, por exemplo, né? Você implanta uma ferrovia, você deixa sempre uma margem de segurança que é chamada área de servidão. Nessa área de servidão você pode passar energia, você pode passar gás, você pode passar, enfim, saneamento, você pode fazer uma série de licenciamentos que ganhariam muita velocidade, praticidade e economia. No país inteiro, ou você está atuando só aqui no Rio de Janeiro, no que diz respeito a essas áreas? A nossa lei, evidentemente, se ela passar, ela é uma lei federal, ela vai cobrir toda a área dos grandes projetos brasileiros, mas eu, como parlamentar aqui do Rio, estou muito preocupado nos projetos que podem ser feitos aqui e que vão trazer, sem dúvida nenhuma, muito progresso, né? Muito progresso para o Estado, muita velocidade de investimento. Então a gente vai poder ter aqui grandes obras licenciadas com mais velocidade, com mais rapidez, para a gente poder fazer esses recursos voltarem para o Estado. A geração de emprego é o grande desafio, né? Tanto o governo de Estado e o governo federal. Ano que vem é um ano eleitoral e vem muitas promessas aí que não podem ser cumpridas, não é isso? A geração de emprego é fundamental, que cada vez mais o desemprego, essa pandemia acabou com o país. Eu acho que nada é mais importante em termos de dignidade, em termos para o cidadão, do que o emprego, né? Do que a possibilidade. Aliás, não é o emprego propriamente, é poder trabalhar, né? Porque o cidadão muitas vezes pode trabalhar sem ter um emprego formal, sem ter um emprego fixo, ele pode trabalhar empreendendo, ele pode trabalhar, enfim, sendo um colaborador, ele pode trabalhar de muitas formas mais modernas hoje em dia, né? Ganhar o sustento, né? Ganhar o seu sustento, do que daquela forma convencional da CLT, do posto de trabalho antigo. Mas evidentemente que todo político, parlamentar, prefeito, governador e presidente da República tem que tentar fazer é diminuir o número de pessoas que estão sem atividade econômica hoje. Sem atividade. Esse Auxílio Brasil está dependendo de que ele aprovar lá na Câmara Federal? O Auxílio Brasil está com dificuldades por causa da origem do recurso, né? A gente tem que saber que nós vamos colocar um dinheiro, que precisamente é um dinheiro de garantia social, para garantir que pessoas que têm menos condição possam ser atendidas, e essas pessoas precisam ser protegidas, precisam ser atendidas, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar.
A questão dos precatórios, né? O governo condicionado precisa, isso, né? O governo precisa indicar a origem desse dinheiro, né? E aí, fonte de custeio, né? Exatamente. Então o governo tem que indicar de onde vai tirar o dinheiro. Uma das hipóteses é fazer essa questão de uma parte do financiamento vir em cima de uma redução do pagamento de precatórios. Mas isso ainda está em discussão. O governo tem que arranjar uma fonte, uma origem, para poder tirar esse benefício, e eu estou torcendo muito que assim aconteça para que a gente possa estar atendendo essa população mais carente que precisa muito de proteção. É a perspectiva de R$300, né? Hoje uma perspectiva mais real é em torno de R$300, o que de fato é pouco, mas ajuda para aquele que está precisando, faz uma diferença enorme. Quase que dobra o Bolsa Família, não é isso? Sem dúvida. Não, na realidade não vai dobrar, mas vai acrescentar milhões de brasileiros, milhões de famílias de brasileiros a esse programa que é tão importante, que de fato, nesse momento que a gente vive, é extraordinariamente importante proteger essas pessoas. E o auxílio emergencial também parece que vai ser prorrogado, né? Enfim, na realidade está se falando de duas coisas. De duas coisas, mas são coisas que se complementam e que interagem, mas ambas precisam de ter fonte de custeio, ambas precisam de ter uma origem do recurso que vai ser ali empregado. Obrigado, deputado. Eu que agradeço aí, Sidney. Mais uma vez, um prazer grande estar com você e com seus telespectadores. Obrigado. Como dizia o ex-governador Brizola, a raça entra pela boca, não é? E o cidadão que não tem o que comer é complicado, né? Vamos torcer para que isso aprove logo lá essas fontes de custeio para sair o auxílio emergencial. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o deputado Júlio Lopes, progressista. Um abraço.